Um pouco isso, né? Pedro, a minha história, como eu disse para você, né? Nós viemos para Dracena em 1964, 65, se não me falha a memória. E eu tinha apenas 9 para 10 anos, né? Então, na época, as coisas eram muito mais difíceis, né? A luta era muito maior, não tinha essa tecnologia, não tinha essa, né? Acesso à informação, essa gama de né? emprego que tem hoje, essas informações, essas empresas e tal. Então, no começo da minha vida, foi trabalhar na roça, né? Aqui em Dracena, quando cheguei, e ajudando meu pai, que também trabalhava na roça aqui. Nós éramos em 5 irmãos, né? E eu ia para a roça com meus 2 irmãos, minha irmã e o outro irmão meu. E, na verdade, nós viemos para Dracena em consequência do meu irmão mais velho, que ele saiu do sítio lá a gente era de Santa Mercedes, ele veio para Dracena para trabalhar em oficina. Então, você vê que há uma ligação aí bem antiga, né? Uhum. Para trabalhar em oficina, gostava de carro, tudo. E a gente veio atrás, ele que nos trouxe para a cidade, para Dracena. E aí eu chegando aqui, né, com a cidade, 10 anos praticamente, não tinha o que fazer. E a gente, na época, precisava muito trabalhar, porque éramos em bastante irmãos, família. E eu comecei a enfrentar de tudo, né? Como eu disse para você, eu só não fiz 2 coisas, matar e roubar, né? O resto eu fiz tudo. Se eu contar para você o que eu já fiz, né, nós vamos ficar aqui a noite inteira. É um podcast sobre isso. Mas você imagina que o cara que já fez tudo na vida, né? Levantar 4 horas da manhã, só para dar uma floreada no assunto, só uma das coisas bem, assim, peculiares minha, mas eu acho que eu posso falar aqui. Hoje, né, talvez, não sei se vai servir de exemplo, né, para a juventude de hoje, né? Mas naquela época não existia menor não poder trabalhar, né? Sim. Você podia trabalhar e defender o seu pão de cada dia. Eu, com 10 anos de idade, eu levantava 4 horas da manhã para entregar pão, né? Entregar pão. E na época você entregava pão num carrinho com padeiro, com animal puxando. E eu ia lá 4 horas da manhã com apenas 10 anos de idade. E vou falar para você, eu ia descalço porque não tem vergonha de falar. Não tinha... Veio de origem bem humilde. Não tinha sapato, não tinha chinelo. E a mãezinha saiu chorando atrás, coitadinho do meu filho, com 10 anos. Mas eu gostava, sabe? Eu fazia aquilo lá, não era porque, sabe, eu podia até, mas eu gostava, eu queria trabalhar, eu queria correr atrás para chegar no fim do dia e ganhar um pão. Nossa, eu tive o privilégio, eu tive a sensação de que eu fiz alguma coisa para, sabe? Tem até um sabor diferente, pãozinho, né? Para ganhar, para saber que eu era útil, né? E assim foi, né? E quando eu foi na idade, foi fazendo bastante outras coisas e tal, e eu fui convidado, eu trabalhei em outros empregos antes, fui convidado para trabalhar no banco, né? Passando bastante dessa fase minha aí, que eu fiz tudo que você possa imaginar. Antes eu trabalhei numa casa do médico, né, aqui em Dracena, ali perto da prefeitura. E por incrível que pareça, a minha mãe sempre queria que o filho dela fosse bancário. Na época era um grande negócio, né? Sim, sim. Hoje também. Mas... Na época mais ainda, né? Mais ainda. Quem era bancário, nossa, quem era bancário estava protegido de tudo e era muito bem quisto e tal. E eu trabalhando aí, uma historinha bastante até bem engraçada, e foi um funcionário do Bradesco na época, né, tirar um exame médico lá na casa do médico. Aí eu bati aquele exame médico na máquina, aquela máquina antiga, né? Sim, sim. Que eu tenho guardado, se você precisar de alguma para fazer algum museu, eu tenho. Tem só 4. Tem só 4. Relíquia. Hoje serve de decoração, né? Cara, pensa numa máquina de digitar naquela... Ele? Nossa Senhora. Manda bem. Aí o funcionário do Bradesco veio lá e tirei o exame médico para o gerente do Bradesco, né?
que hoje, vou citar até o nome dele, que é um grande amigo meu, amicíssimo meu, gosto muito dele, é o Valdemar do Posto Tigrão. Ah, sim. Valdemar Dias da Silva. Aí esse funcionário chegou lá, nossa, Valdemar, vou tirar o exame lá, tem um cara lá que a máquina quase que pegou fogo. Olha só o termo. Agilidade. O cara já ligou para mim, você não quer fazer um teste aqui no banco? Eu falei, lógico, né? Tô doido para trabalhar no banco. Porque um digitador bom naquela época é que nem um programador bom hoje, né? Você depende dele. Corri lá, nossa, já a maquininha lá, tá. Pode entrar, pode começar segunda-feira. Vai. E aí foi. Aí no Bradesco, aí o meu irmão na época já tinha uma oficina e um autopeça, né? Com outro sócio dele. Aí eu fiquei no banco um certo tempo. Aí o meu irmão, eu vi que ele estava precisando de alguém para, né, auxiliar lá, porque ele tinha um funcionário, mas ele trabalhava na oficina. Entendi. Então ficava lá, eu comecei a ver que isso aí era um bom negócio, né? Na época, né? E aí fui do banco para a autopeça. Aí comecei a desenvolver dentro da autopeça, abri uma oficina, e aí começamos lá na Roosevelt,